Afinal, o chá de panela é para quê? Para que é feito? Ainda tem pessoas que levam presentes com maldade. Nós já ouvimos de muitos Ok. casos de noivas que foram envenenadas aí no seu próprio chá de Sério? panela. Já. Noivas já foram Já envenenadas foram no seu no próprio seu chá de próprio chá de panela. panela. Qual é o verdadeiro sentido do chá de panela? É possível as mulheres contraírem o alambamento sem o chá de panela ou é obrigatório? Afinal, o que é que significa? Anteriormente, o chá de panela tinha um significado muito diferente daquilo que é hoje. Mas hoje o que é que eu vejo é um grande espetáculo. Danças indecentes, né? As amigas querem se mostrar, quem dá mais presente que a outra. A própria noiva exige presentes, porque não só podem me Se dar não isso. se não der presente, não aparece. Exatamente. Tá uma coisa muito, mas muito vandalizada. Tem idades que não é para crescermos mais juntos. Ok. Yeah. Posso já quebrar o gelo, né? Pode sim, Posso, à né? vontade. Trícia, diga uma coisa. Já atingiste orgasmo? Já. Já? Eu não diria que é normal alguém sair da sua casa para pedir na casa de outro. Não é normal. Como é que um jovem pode ter mais maturidade em relação ao mais velho, uma vez que a questão de maturidade está ligada à vivência, está ligada às experiências, Ok. não é? De vida. Tem homens, né, crescidos, Sim. só de idade mesmo. Pode até ser que eles já tenham vivido muita coisa, mas aquela vivência que eles tiveram não agregaram nada. E às vezes nós acabamos nos relacionando com homens mais adultos do que nós. Sim. E chega a uma altura que não conseguimos nos satisfazer Com os mais com velhos. os mais velhos. Ok, então vamos procurar. Yeah. Será que o vibrador não poderia ajudar? Mas será que é a mesma coisa? Epá, isso já não sei, né? Porque eu quero aqui quero perceber a sua visão relativamente a isso. A Trisha está a dizer que já viu o padrinho, A pedir ao pediu ao afilhado para comprar um telefone para oferecer e à namorada oferecer do padrinho na mesmo. namorada do padrinho. Yeah. Qual é o conselho que esse padrinho vai passar ao afilhado? Está em condições? Epá, mas façam o que eu digo, não o que eu faço. Não, o que não, dizem. não, 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 isso, não, deixa. não, não. Isso aqui está errado. Está errado. Está errado. Ok. Nós devemos ser exemplos. Mas ainda assim existem bons padrinhos. Essa história de que te traí, amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi, je suis désolé, quero dizer. Boa família do meu coração. Estava com muitas saudades de vocês. Aqui fala para todos vocês o Jorge Sanjay. Estou aqui para mais um podcast. Sanjay Podcast está de volta e eu estou muito animado porque eu recebo a Trícia dos Santos. Vamos estar aqui a bater aquele papo bem gostoso. Eu já quis convidá-la há muito tempo. Na altura da pandemia, ela trouxe algumas abordagens no TikTok que eu achei muito interessante. Então essa senhora vai estar aqui para partilhar connosco algumas questões assim aleatórias. Ela vai falar aquilo que é a sua convicção. Ela é estudante, terminou cedo. Ela trabalha com... Deixa-me só ver aqui a minha cábula. Ela é estética de beleza. Pronto, não vamos falar de beleza. Ou se calhar vamos tocar um bocadinho sobre isso também. Mas o interessante é que ela é intérprete de língua gestual. Muito fixe. Acho bem interessante, prontos, né? Ter aquela comunicação a nível de gestos. E prontos, né? É o básico que a gente pode falar para a Trícia. Vai estar conosco no podcast número 26. Foram 26 vezes que a gente sentou aqui para conversar. Trícia, bem-vinda, minha princesa. Toda linda. Logo que você chegou, eu fiquei assim, meu Deus, tanta beleza para o programa. Muito feliz por ter aqui. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite que me foi feito, né? Pela Boa. oportunidade que me dás. Boa. Por estar aqui pela primeira vez no teu Boa. podcast. Boa. E aproveito para felicitar. Que bom. Grande projeto, estás de parabéns. Que bom. Desejo muita força. Obrigado, Trícia. Eu conheço-te há muito tempo, desde pequeno, e sempre foste uma pessoa com uma energia muito boa, uma luz boa, e sempre foste assim, meio intelectual, meio crescida, meio pronto. E é bonito ver-te a crescer pelas redes sociais. A gente não se fala há muito tempo, não estamos muito juntos, mas eu consigo reconhecer aquilo que é a sua vida, a sua forma de ver e pronto. Estás à vontade, podemos conversar, né? Estou à vontade. O meu podcast, a gente traz sempre perguntas para agregar a geração vindoura. Eu até queria quebrar assim o gelo. Posso já quebrar o gelo, né? Pode sim, Posso, à né? vontade. Trícia, diga uma coisa. Já atingiste orgasmo? Já, Já? já sim. Sério? Sim. Já? Uma coisa boa, né? Boa. Maravilhosa. Eu acho que quem nunca conseguiu é melhor parar de fazer. Não, mas já tem questões aí, às vezes, se calhar biológicas. Provavelmente algumas pessoas têm essa dificuldade, se calhar, por não terem, pronto, né? Dizem isso, pronto, né? Mas É já, normal. já, É né? normal, tem- A sensação é boa, É é tranquila. muito boa. Já tiveste assim uma amiga que tenha partilhado não ter conseguido atingir o orgasmo?
sem considerar? Tenho. Que dizem que nunca sentiram a sensação. Exatamente, não se conhecem. Então o problema é elas não se conhecerem. Não é Elas os não- homens, né? Não estão a nos Elas falar não mal. se conhecem, Pois, mas também alguns homens não sabem mesmo. não sabem. Não sabem como fazer isso. Epá, como estás a falar dos homens, eu vou já cortar. Pronto. Bom, ainda bem que fala dos homens. Homem que lava roupa, homem que cozinha, homem que limpa o chão, homem que... Pronto, que faz aquelas coisas que as mulheres fazem, não é? Na sua opinião, é aquelas tarefas das mulheres. Acha que esse é um homem prendado ou é um perigo para a mulher? Eu acho que é um homem prendado. Por quê? Porque desde pequena eu Deixa-me só ajudar. aprendi... Desculpa. Bom, na sua parte está bem direcionado. Pronto. Ok, obrigada. Boa. Desde pequena eu aprendi que não só as mulheres é que devem fazer os deveres de casa. Os homens também devem fazer. Eu trago isso por experiência própria, porque eu tenho os meus irmãos também, e eles fazem isso tudo. Eles cozinham, eles limpam. Eu acho que não seria diferente se um dia forem casar e dentro dos seus lares executarem essas tarefas, partilhar as tarefas com a esposa. Então eu não considero ser uma ameaça. Eu não considero. Ok. Então, o homem pode limpar Na à boa. vontade. À vontade. Agora, aqueles homens que guardam a comida, por exemplo, né? Tem a chave da despensa. Para si, é normal? Às vezes a mulher manja muito. Qual é a sua opinião? Homens que controlam a despensa. É assim, eu vou trazer aqui duas vertentes, né? Uhum. Primeiro, se for por parte da mulher, né? Ter uma mulher que esbanja muito, aí eu ia dizer que é normal o homem ter que controlar se ele for o único que coloca coisas em casa e a mulher não ajuda. Ela gasta mais do que pôr. Nós sabemos que tirar não é pôr. Ok. Mas agora, se for característico daqueles homens que são mesmo... Tem mesmo homens, Jorge? São mesmo difíceis. Difíceis como não? Usa uma Eu digo expressão. difíceis Tipo, porque, para além de serem muito controladores, eles são pessoas que vêm às vezes de família que cresceram já com este hábito de que o pai guarda tudo, tem que guardar tudo. Quando sai, coloca sinal na fuba, porque aqui já ninguém pode mexer, o almoço é arroz, porque ele deixa tudo sob medidas e a mulher não tem acesso à cozinha. Agora, se for porque a mulher esbanja muito, então é numa condição de ele tentar, como é que eu posso dizer? Deixar o alimento por mais tempo, usar com responsabilidade, uma vez que as coisas estão difíceis, aí sim eu também apoio. boa. Então acha que é normal a partilha de, por exemplo, uma vizinha pedir tomate, pedir cebola, pedir... Quais são as coisas que acha que uma vizinha não devia pedir na outra? Por exemplo, né? Por exemplo, há casos em que falta um tomate para terminar, né? O jantar, por exemplo, a cebola. Se a sua amiga, por exemplo, a sua vizinha vir para a sua casa e pedir um iogurte para a sua filha levar à escola, é normal ou tem algumas comidas que podem ser diferenciadas? É assim, eu não diria que é normal alguém sair da sua casa para pedir na casa de outro. Não é normal. Não vamos normalizar. Mas nós crescemos numa sociedade em que o meu bocado ou o meu pouco Ok. chega para o outro também. E a Bíblia também nos ensina a partilhar. Então, mais vale alguém que vem pedir do que alguém que vem roubar. Se ela estiver realmente a necessitar e eu tiver possibilidades, tiver condições de ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar. Mas eu não diria que é uma coisa normal. Não diria que é normal. Agora, quanto a alimentos específicos para que podemos dar, né, às vizinhas ou primas ou amigas, eu não sei se tem algum assim em especial que a gente deve... A única coisa que eu sei que a minha mãe me ensinou é que não se deve dar sal. Oh, é? E a minha mãe Então, me pronto, ensinou então que não se deve dar sal. existem comidas que não devem ser pedidas, né? Ou Yeah. seja, então podemos assim considerar. Nem tudo. Tomate, cebola, sim. Ok. Sal não se pede. É para Não. aprender aqui. Não. Não se pode pedir sal. Não se Se calhar pede. podemos incorporar também a vela. Ou quando não tem vela, tem a lamparina, né? Se calhar. Yeah. Prontos. Quanto à vela, eu não sei, não tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas né, nós viemos de famílias assim um bocadinho tradicionalistas e que para eles tudo tem algum significado, seja espiritual como Ok. não. Então, Boa. nós aprendemos um bocadinho sobre isso. Boa. Então, boa. há que ter um certo cuidado com as coisas que também damos a... Boa. aos Que outros. apreciação faz em relação aos homens em termos de idade? Prefere homens mais velhos, mais novos, mais experientes, acima dos 50? Qual é a apreciação que faz nesta relatividade de idade? Qual é a apreciação que eu faço?
Eu nunca tive muita preferência quanto à idade. A Vou falar de idade. Para mim. si, a idade não tem nada a ver. Para mim, a maturidade conta muito. E a Conta maturidade é o quê muito. para si? Opa, desculpa estar assim, né? Não, Mas não. estamos a conversar, Estamos fica a à vontade. conversar, Pois, estamos a pois, yeah. conversar. Uhum. Então, para mim, uma pessoa madura reflete-se não só na sua educação, na maneira como trata a família, os irmãos, os amigos e outros, né? A maneira como uma pessoa me trata e as suas convicções ou a convicção que ele tem acerca do mundo e da vida. Porque também podemos ter pessoas adultas à nossa volta que não têm nem um bocadinho de maturidade. Como também podemos ter homens mais novos, né, com uma maturidade acima do normal. Como é que é possível isso? Homem mais novo com maturidade? Porque eu acho que a maturidade está ligada à experiência e à vivência. Como é que um jovem, né, novo, né, um jovem, Uhum. é capaz de ter maturidade? Deixa-me formular bem. Como é que um jovem pode ter mais maturidade em relação ao mais velho, uma vez que a questão de maturidade está ligada à vivência, está ligada às experiências, Ok. não é? De vida. Assim, onde é que nós podemos desapegar? Jorge, é assim, tem homens, né, crescidos, Sim. só de idade mesmo. Pode até ser que eles já tenham vivido muita coisa, mas aquela vivência que eles tiveram não agregaram nada. Existe isso sim. Pode-se dar o caso de que ele tenha tido experiências boas, experiências ruins, mas ainda assim não tem nada para agregar, não tem nada para ensinar. É como se fosse... Quer dizer, também não podemos considerar assim a pessoa como uma tábua rasa e nós aprendemos, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender, mas tem homens mesmo que apesar da idade não tem nada, não agregam, não tem maturidade. Há mais jovens a se relacionarem com as mais velhas ou mais velhos, não, mais velhas, mais velhos a se relacionarem com as mais novas? As mais novas. Acho que tem mais velhos, né? Sim, A se relacionarem com mais novas. mais novas. Tipo, mais os 50, Yeah. abaixo é tipo dos 20. Ok, Pronto. e é isso mesmo. Do que mais velhas a se relacionarem com os mais novos. Por quê? Por que eu digo isso? Nós, as mulheres, né, temos mais facilidade de nos relacionar com pessoas adultas do que as mais velhas relacionarem-se com os rapazes. Por quê? Os rapazes mais novos. Primeiro, as mulheres às vezes têm aquela coisa de pensar, não, eu que vou ficar com essa criança e não sei o quê, não tem nada, não vai me dar nada, por aí fora. Quando isso acontece, a mulher tem muito para dar, porque os homens também não aceitam. Os homens não mesmo. aceitam o quê? Os homens, é difícil você encontrar um novinho, vamos Sim, assim pronto, dizer, vamos entender a assim. se relacionar com uma senhora adulta sem algum interesse. Interesse na parte do novinho, no caso. Na parte novinho, Ok. é isso. Já nós, mulheres, né, temos muita facilidade, nem sempre por causa do dinheiro, nem sempre por causa dos bens materiais que aquela pessoa possui. Por isso é que eu às vezes digo, olha, nós mulheres acabamos tendo mais sorte às vezes de ter que encontrar alguém que tem muito e nos dar, do que os homens encontrarem alguém que tem, uma mulher que tem muito e lhes dar. Então, os homens, ao se relacionarem com uma mulher mais velha, porque tem algo para oferecer. Ok. São poucos os casos que você vai dizer que não é mesmo amor, conhecer. No lado dos homens, no caso. Dos homens. Ok. Yeah. Mas já as mulheres, quer dizer, entre As mais, aspas, e então assim, as mais velhas procuram o que nos novinhos? É charme, beleza, é o quê? algumas é satisfação Satisfação o quê? biológica. Ah, biológico, sexual. Ah, ok. Ok. Então os novinhos, fica aqui a ideia de que os novinhos provavelmente conseguem satisfazer mais as mais velhas do que os mais velhos, não é? Ou com a mesma idade. Exatamente, porque acho que o Jorge já ouviu falar que chega a uma certa idade em que a mulher fica com os hormônios à flor da pele. Boa, já ouvi. E isso normalmente a partir de que idade? Olha, normalmente fala-se a partir dos 35 anos, não sei se Boa. estou em erro. É uma idade em que a mulher dizem que tem fogo. Eu não cheguei ainda aí, Ainda vou esperar tem. para Tem ver. fogo, né? Tem fogo. Tem. E às vezes nós acabamos nos relacionando com homens mais adultos do que nós. Sim. E chega a uma altura que não conseguimos nos satisfazer Com os mais com velhos. os mais velhos. Ok, então vamos procurar Algumas é por isso. algumas procuras. Agora, caso charme, eu não sei, não diria. Pese embora também tem mulheres mesmo que gostam só mesmo já dos novinhos.
E aquela cena aquela situação do vibrador, não pode ser agregada ali, já que o seu parceiro não consegue, será que não podíamos enquadrar ali? Não conseguiu, ok, está com o marido, não satisfez e tal. Será que o vibrador não poderia ajudar? Mas será que é a mesma coisa? Epá, isso já não sei, né? Para eu aqui quero perceber a sua visão relativamente a isso, né? Pronto, Olha, né? eu nunca fiz uso de um. Ok. Não sei se algum dia terei interesse De usar, de mas usar. não, como é que eu vou colocar a expressão que eu vou usar? Não é contra quem usa. Não. Ok. Eu acho que cada um é livre, Cada um é livre, de procurar satisfação Da forma que que quiser. Pois. Então, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa de ter alguém a falar no teu ouvido durante Ok. o ato, né? Ok. E nunca é a mesma coisa. Então, aquelas que procuram os vibradores para suprir aquele outro lado, quer dizer, eu não condeno, né? Uhum. Acho que é melhor do que às vezes ter que sair do casamento para ir procurar alguém ou terminar o relacionamento para ir procurar uma outra pessoa. Então, se quiser usar, faça uso, mas nunca é a mesma coisa. Ok. Nunca. A falta de sexo pode fazer um casal se separar? Tipo 1 ano. Nunca se tocaram mais. Pode separar? Pode, como também não. Também não, né? Depende, se forem como um acordo. Ok, vamos ficar 1 ano sem. ano. Tem aqueles casos de relacionamentos na abstinência. Ok. E aí eles concordam, não porque nunca tiveram relações, mas pode dar o caso de que tenham começado a namorar e de repente decidiram que, daqui para frente vamos levar uma vida assim, então relacionamento na abstinência. Ok. E depois de 1 ano ou 1 ano e meio, eles chegam a casar ou continuam a vida deles normal. Agora, mas também tem aqueles casos que podem afetar sim o casamento. Ok. Afeta. Boa. Yeah. As mulheres normalmente crescem mais rápido que os homens, concorda? A nível de maturidade. Tem a tendência de crescer mais rápido que os homens. Tem a tendência. Pronto. Aí está melhor, né? Acha que um homem de 20 anos e uma mulher de 20 anos pensam da mesma forma? Podem ter o mesmo propósito, o mesmo futuro? Pensar da mesma forma. Em parte, eu posso dizer que sim, como também não. Porque nós temos perspectivas às vezes diferentes. Vamos supor que eu digo assim, tem idades que não é para crescermos mais juntos. Ok. Tem certas idades que já devem nos encontrar com um nível assim um bocadinho mais acima. Como também podemos ter as mesmas perspectivas. Em que sentido? Se eu tiver que me relacionar com alguém da mesma faixa etária que a minha, por mais vivida às vezes que eu seja e por mais visões que eu tenha e mais Como mulher, no caso, né? mulher, às vezes eu posso tentar trazer a minha realidade e adaptar a realidade do meu parceiro. Ok. Então aí vamos passar a ter uma perspectiva quase igualada, estás a ver? Que só para dar um equilíbrio às vezes no relacionamento, mas ter o mesmo pensamento, eu acho que é um bocadinho fora do Ok. do normal. Existe uma expressão que diz que o homem não trai. Quem trai é a mulher. O homem simplesmente é infiel. Pode comentar um bocadinho a respeito disso? Concorda, discorda? Qual é a sua opinião relativamente a Olha, isso? por acaso, faz alguns dias eu estive com alguém que falou exatamente disso. Ah, é? Sim. Que bom. Mas ele disse assim, olha, o homem não trai, o homem desliza, Ok. a mulher trai. E eu perguntei por quê. Ele disse assim, olha, o homem, quando se envolve com uma mulher, ele não trai o sentimento que tem pela outra. Por quê? A natureza masculina é diferente da natureza feminina. E tentar entender isso é um erro. É um erro, porque o homem pode trair por emoção. O homem pode... Agora não vou dizer traição, vou dizer deslize. Ele vai deslizar às vezes por emoção, porque viu aí um rabo de saia, porque viu beleza. E outra coisa, já a mulher, quando vai para se envolver com alguém, ela planifica. Peraí. A mulher- Repete. Tem que deixar perceber. Como é? Uma mulher, quando ela trai o seu parceiro, é porque ela planificou. Planificou, eu digo isso por quê? Porque a mulher é capaz até de fazer depilação para ir ter com essa... Sério? Já o homem ele pode ir para uma festa, tomar 1 ou 2 cervejas, aí acontecer e acabou. Ok, então a traição da mulher é mesmo propositada. É pensada. Do homem é deslize. É pensada. Ok. Eu não, em algum momento eu não concordava com essa teoria. com essa Pronto, teoria, boa. mas depois de fazer uma análise e conversar com alguém que me fez entender, né, que é desse jeito,
Então passei a ter uma visão um bocadinho diferente. Não que eu normalize a Boa, traição entende-se, por pois, parte entende-se, do pois. homem. Não, isso não é normal, né? Falta de pois. caráter. Mas a mulher, ela pensa. Jorge, ela pensa, eu vou ter com o fulano. E já tem sentimento às vezes. Pois, eu queria Às vezes já tem exatamente perguntar sentimento. isso, porque se já Yeah. tem um sentimento e E às tal. vezes já tem mesmo sentimento, porque nós mulheres, para nos deixarmos envolver com um homem, tem que ter alguma coisa envolvida. E eu não vou trazer aqui a questão de prostituição, tipo as mulheres que se prostituem já é diferente. Eu te falo mesmo de mulheres, mulheres casadas, mulheres que têm relacionamentos sérios. Isso é mesmo pensado. Ela pode comprar um perfume novo, vai comprar uma roupa nova, vai colocar uma cueca nova, vai fazer depilação do corpo todo, vai fazer banho de óleo para estar mais cheirosa, vai fazer o cabelo, vai fazer Tudo para aquela pessoa, tudo para ok. aquela Pois, pessoa. pois. Então é uma coisa pensada. O homem não, ele pode sair agora, pegar o seu carro, de repente ver De uma repente moça, apareceu. epá. Yeah. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar mais pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Olha, estava aqui a falar, surgiu uma pergunta sobre, falou agora dos sentimentos. É possível ter um relacionamento, é possível ser é possível uma mulher, vou falar mulher, não vou falar de homem. É possível uma mulher se envolver com um homem por, prontos, né, por, como é que eu posso dizer? Por aventura. Depois ficarem anos separados, distantes, cada um com a sua vida. E ainda voltar a ter a mesma atração, depois vamos supor 15, 20 anos, depois voltar a se encontrar. É possível ter a mesma atração para o envolvimento, na sua opinião? É possível sim. Por que eu digo isso? Se aquele primeiro envolvimento marcou muito aquela pessoa, é possível sim. É possível. Só, às vezes não precisa ter um contacto visual. Ok. Pode ser mesmo assim, pode não ser pessoalmente, pode ser às vezes por uma fotografia a partir das redes, e você olhar para a pessoa e dá aquele sorriso do tipo, uau, foi bom. E quando você ver essa pessoa, às vezes o que pode te impedir de não voltares a te envolver com aquela pessoa, às vezes é porque estás já num relacionamento, porque já estás casada, mas Entendo. o desejo às vezes Desejo fica de fica. repetir, porque eu já vi mulheres que ficam assim com aquele desejo do tipo, quero estar com esse moço. Mas tem o namorado dela. Mas tem o namorado dela. Ok. Ela é uma... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que seja só emoção, mas é uma mistura de sentimentos aí, às vezes não só pelo Inexplicáveis até, se físico, calhar, não pois. sei, mas ele às vezes... O fato dela às vezes admirar muito aquela pessoa faz com que ela ative outras... Ok. Às vezes só por admiração mesmo. Ok. Às vezes só por Aquilo volta. admiração e aquilo volta, aquela vontade de estar com aquela pessoa de novo. Outra, eu vou te chamar mais vezes, sabes, né? Tá tão bonita essa parte. Eu, por acaso, essas perguntas nem estavam na cabeça, mas para hoje acho que estás a desenvolver de uma terei que eu acho que terei de te chamar mais vezes para falar sobre isso. Eu Mas vou gostei das esperar. respostas, gostei. Mas ficou aqui uma dica bem interessante, essa cena do tipo, os homens deslizam, a mulher é que trai. Pronto, são situações, não é? Estamos aqui no Sanjay Podcast. Realmente a minha intenção é falar, abordar vários temas, respeitando a opinião dos meus convidados e tudo mais. Quero falar um bocadinho sobre o chá de panela. Eu tenho estado a abordar muito sobre esse assunto. Fica a ideia de que o chá de panela, algumas mulheres aproveitam-se para poderem arrecadar, não é? Vamos assim usar essa expressão, com todo respeito, para poder arrecadar ali algumas condições para levar para casa. Por exemplo, comprar algum talher. Às vezes a mulher não tem, ou a jovem não tem condições, então cria o chá de panela para as amigas trazerem esse chá trazerem, né, essas coisinhas aí, uns até fazem rifas e tudo mais, pronto. A ideia é que fica. Queria ouvir a sua opinião. Afinal de contas, qual é o verdadeiro sentido do chá de panela? É possível as mulheres contraírem o alambamento sem o chá de panela ou é obrigatório? Afinal, o que é que significa? Afinal, o chá de panela é para quê? Para que é feito? Chá de panela. Anteriormente, o chá de panela tinha um significado muito diferente daquilo que é hoje. Por quê? Quando se fazia um chá de panela, era como uma espécie de reunião com as mais velhas
a fim de passar conselhos para que essa pessoa possa ter uma vida mais equilibrada dentro do seu lar. Passavam-se conselhos, olha, tu tens que ser assim dentro do casamento. Desculpa te cortar, não esqueça o pensamento. Eu sabia que você ia falar disso. Tá vendo que eu te conheço mesmo? Eu sabia, eu não só tinha a percepção, mas pode continuar. Desculpa, Yeah. desculpa. Uhum. Então, durante o casamento, tu vais ser assim. Eu já tive a oportunidade de participar mesmo em chás de panela. Não estou a falar dessas festinhas que fazem agora, que parecem mais... como Pra é que eu posso... mídia, né? Se calhar, pra Exatamente. mídia, pra Para parecer. parecer, Pois. porque o meu foi o melhor, porque o meu vestido vai ser isso. Porque... Pois. E nem tem essa coisa. As mais velhas reuniam-se e tudo o que era ofertado tinha um significado. Não era qualquer coisinha que você tinha que trazer, Ok. não. Eram coisas com significados. As mais velhas traziam agulhas, Boa. Tinha um linha, significado. Ok. tinha significado, para dizer que o seu marido não pode andar de calça rota porque tu tens que aprender a cozer. Boa. Descozer um bocadinho aqui, você vai costurar. Saiu um botão da calça, você vai colocar, tá aqui, tem botões, tem que colocar. Traziam a vassoura para dizer que você tem que deixar a tua casa limpa e que a vassoura não se empresta. E quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é varrer o seu quintal. Por isso tem a vassoura aqui. E o lixo de dentro não pode ir para fora. Ok. O lixo E de esse- dentro não pode ir para fora. Não pode ir para fora. O mesmo se reflete aos problemas. Significa que todo problema que tiver lá dentro não pode sair. Não pode sair. Ok. Fica na porta de casa. Você vai resolver com teu marido e se der, né? Como pessoas mais adultas, padrinhos e por aí fora. O que se vê não é isso. E depois davam balaio, Ok. davam a peneira para saber peneirar. Tudo o que você ouve até da rua. Né? O teu marido fez aquilo. Você tem que peneirar antes de chegar Ok. em casa a discutir. É para peneirar. A peneira não é só para fuba. Ok. Ok. Davam aqui sangue para dizer que na tua casa não pode faltar para receber as visitas. Porque a casa que não recebe visita não é uma casa abençoada. Mas hoje o que eu vejo é um grande espetáculo. Danças indecentes, né? As amigas querem se mostrar, quem dá mais presente que a outra. A própria noiva exige presentes, porque não só podem me Se dar não isso. for, se não der presente, não aparece. Exatamente. Tá uma coisa muito, mas muito vandalizada. A minha mãe, por exemplo, não é a favor. A minha mãe não é a favor de chá de panela, Chá de panelas, ok. chá de bebê, essas coisas ela nem é a Coisas favor. não. Por quê? Para além de ter essas coisas aqui que eu estava aqui a dizer, ainda tem pessoas que levam presentes com maldade. Nós já ouvimos de muitos Ok. casos de noivas que foram envenenadas aí no seu próprio chá de Sério? panela. Já. Noivas já foram Já envenenadas foram no seu próprio chá de panela. Houve o caso de uma moça que recebeu uma panela de pressão e aquela panela de pressão foi trabalhada, foi feita a tradição pela própria amiga. Sério? Então, eu acho que a gente deve refletir muito bem quando vai fazer esse tipo de reunião e selecionar o tipo de pessoa que você quer lá ter. Porque o que eu vejo hoje não tem mais conselhos. São mais brincadeiras e outra coisa, dancinha daqui, Perdeu o rebola sentido, daqui. já. Perdeu mesmo o verdadeiro sentido daquilo que era um chá de panela de verdade. Ninguém mais chama avó. Já não Só- chama. Yeah, não. eu, por acaso, ia perguntar sobre isso. Nunca vi uma avó no chá de panela. Ninguém mais chama. E que Ninguém tinha mais que chama ser o avó. fator essencial. E imagina que às vezes vezes quem está a dar conselho é uma pessoa divorciada. Imagina que É às vezes verdade, quem está a dar pois. conselho é uma pessoa que nunca chegou a se casar, é uma pessoa que se acha feminista, uma pessoa que se acha empoderada, uma pessoa que vai te colocar na cabeça que os homens não podem fazer e desfazer e que em qualquer momento você pode sair do teu casamento achando que é uma coisa normal. Eles vão normalizar tudo. A minha mãe uma vez disse assim, quando você for casada, quando você chegar a se casar, se as tuas condições forem poucas, não ande com alguém que tenha condições muito altas. Ok. Conselho de mais velho. Vai te fazer pecar. Você vai começar a invejar, você vai querer exigir do teu marido aquilo que ele não tem porque a outra o marido dá. O marido dá, pois. E esses conselhos já não se passa. Yeah. Já não se passa. Você vê hoje uma mulher a exigir do seu marido até o último fio do cabelo dele. Filho alheio nem consegue, ele até só vai falar, olha, você quer me matar? Por quê? Porque ela não recebeu isso de base. Ela não foi aconselhada. Ela não teve um acompanhamento, nem familiar e muito menos religioso. Nós temos esse acompanhamento desde a família, tivemos da igreja, tem os cultos de noiva, aconselha-se muito sobre isso. Então, acho que um chá de panela, para além de ser uma festa de receber presentes, devia ser uma reunião para fortalecer a noiva, a fim de que ela possa ter bagagens suficientes Ok. para saber levar o seu Levar. casamento adiante, porque Boa. o casamento não é só um mar de rosas, Boa. tem problemas. E se os nossos pais conseguiram chegar e ter os anos de casamentos que têm hoje,
é porque passaram por muita coisa. Então, esses conselhos que eles devem receber, porque o casamento não está a durar 1 ano, 6 meses, estão a divorciar. Ainda bem. E quando fala esse divórcio de 1 ano e 6 meses, é uma mulher que briga com o marido e o marido ralha, se desentendem, acha que a mulher deve ir voltar para a casa da mãe para chorar, depois voltar? Ou qual é a sua opinião relativamente a isso? A mãe dessa filha deve receber de volta a filha ou deve mandar de volta a filha de volta para o seu lar? Se ela for, que vá para sempre. Ou seja, se Se ela ela for... sair da sua casa, ela que vá para sempre. A minha mãe diz assim: filha minha que sai da minha casa não pode voltar. Não pode voltar. Salvo em alguns casos, né? Vamos supor que seja de agressão física e outras coisas que sabemos que vai nos fazer às vezes perder aquela pessoa que nós Pois, amamos, tipo a pois. minha irmã. Eu não vou permitir também que ela fique em um relacionamento abusivo, né? Ok. Aí já são outras coisas. Mas uma briga Ok. que vocês podem conversar, não envolveu violência nem nada. Não há necessidade da mulher ter que sair da casa Ok. do marido para ir para a casa da mãe. Por quê? Você foi filha. Ok. Desde o momento que você casa, você deixa de ser filha e passa a ser esposa. Boa. Então, não é toda briga que vai te fazer sair da tua casa para ir dormir na casa da tua mãe, não. Obviamente, se calhar às vezes você quer desanuviar um bocadinho, mas não significa que você tem que dormir lá. Sim, não é? Vai só para a mãe, mas também às vezes nem precisa explicar o que Explicar o que aconteceu. aconteceu, pois. Porque as mães são bem intuitivas. Uhum. Ela pode dizer: "Ô, filha, estás aqui. O que é que se passa?" Não, mãe, nada. Vim mesmo só vos visitar. Só para você descontrair um bocadinho, para ter que Ok. pensar. Mas não é no para que contar o não problema que está lá em casa. Não, nem sempre Ok. é para contar o problema que está em casa. Para você chegar a contar às vezes o problema que está em casa, tem que estar num nível muito, mas muito elevado, às vezes de abuso. E o que acha melhor desabafar? Uma mulher com problemas em casa, é melhor desabafar com a sua própria mãe ou desabafar com uma tia ou com uma amiga ou tia da parte do marido ou da parte da mulher? Qual é a sua opinião com relação a isso? Acho que é mais fácil às vezes desabafar com a mãe, Com a própria mãe. com a própria mãe. Mas a mãe não vai carregar aquela dor ou a mãe tem a capacidade de separar? Não vai olhar mal o seu genro Ela tem a capacidade. de separar, A mãe né? tem. Toda mãe tem a Tem a capacidade de medir e dizer, pronto, ali se calhar... Por ok. quê? Porque ela já tem, às vezes, anos de casamento. Pode Oh. até ser uma mãe que talvez tenha perdido o marido há muito tempo, mas ainda assim ela tem alguma sabedoria sobre isso. Boa. E ela tem aquela capacidade de dizer assim: filha, isso é devagar, Sim. né? Nem tudo é um mar de rosas. Vamos entregar nas mãos de Deus, vamos orar um bocadinho. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Vai dar tudo certo, vai conversar com ele, não precisa espalhar para todo mundo. Por quê? Eu digo à mãe por quê? Jorge, nossas mães, eu não sei, né? Não sei, não vou generalizar, mas a nossa mãe nunca vai sair para fora espalhar aquilo que é a nossa vida. É difícil mesmo. Pese embora tem mesmo algumas que, eu vou dizer assim, a boca não lhes obedece. Ok. Não Mas lhes obedece, dificilmente mas elas- dificilmente ela vai uma tirar mãe, para fora. ok. Nós agora estamos com uma dificuldade muito grande de ter que confiar nas pessoas. Se às vezes vou contar para a minha amiga às vezes é aquela que também não vai conseguir guardar. Vai contar. Às vezes nós não queremos que aquilo saia para fora. O mais importante é você desabafar, porque o desabafo dá um alívio. Uhum. Então, se for com a mãe, ok. Se assim não for, eu sugiro que seja Deus. Boa. Ora, conta tudo a ele, apesar de que ele sabe tudo o que acontece na nossa vida, mas às vezes ele também está à espera que a gente fale sobre aquilo. Então vá diante de Deus, fala com ele. Os cunhados podem se meter num relacionamento? Os cunhados e as cunhadas da irmã ou do irmão? Não podem? Não pode. Não, mas às vezes o cunhado não pode só mesmo, a cunhada não pode só se meter ali. Não. Às vezes, por exemplo, a minha mulher não cozinha. Uhum. Não cozinha. E eu venho de uma família em que a minha irmã cozinhava para mim. Uhum. Eu estou habituado a comer e tudo mais. Pronto. E ela descobre que afinal a minha cunhada não cozinha. Não é motivo para ela se meter na minha relação. Não. Como cunhada dizer, não, você tem que cozinhar para o meu irmão. Ou tem que deixar-me só o irmão morrer à fome. Ou emagrecer. Não é motivo.
Não pode se meter. Desde o momento que o Jorge sair do seu casamento para ir conversar com a sua irmã, que a sua esposa não cozinha, estás a deixar de ser homem. Ok. Então, pronto. Vamos já entender essa parte. Se o homem for desabafar, dizer que a minha mulher não cozinha na minha irmã, automaticamente tu vai deixar de ser homem. Estás. Ficou já uma dica da Trícia. Boa. Estás. Vamos já parar de fazer isso. Por que eu digo isso? Tu tens a capacidade de conversar com a tua esposa. Se a questão for não saber cozinhar, há muitos cursos. Há muitos cursos. Tu podes motivar ela a ir fazer uma formação, a aprender alguma coisa. E você, como marido, às vezes, como tens alguma experiência, se calhar na cozinha, também podes motivar ela, como fazendo junto, criar aquele hábito de estarem os dois na cozinha. Aos poucos vai motivando. Caso contrário, aí já você não tem necessidade de conversar com a tua irmã. Ok. Não. As irmãs vão estar sempre a favor do irmão. Tem padrinhos. Por que não conversa com os padrinhos para ver se eles vão falar com a tua mulher? Tem que ser a tua irmã. Nós, as irmãs, já temos um hábito do tipo, o nosso irmão aqui, ninguém pode lhe comandar. Ok. As cunhadas às vezes se comportam tipo receberam uma orientação que você aqui na ausência da mãe, você que tem que... Não é assim. Não é assim. Há cunhadas que se comportam tipo rival. Eu falei isso até num vídeo aí no TikTok. Se comportam tipo são tua rival. Tipo namoram o mesmo homem. Estás a ver? Então você, homem, não pode motivar isso. Você não tem necessidade de sair da tua casa e conversar com a tua irmã. Conversa primeiro com a tua mulher. Se ela não ouvir, vai conversar com os padrinhos. Existem padrinhos de verdade atualmente? Existe. Se compararmos a essência do passado e do presente. Eu sei que tem muita gente a padrinhar, tem muita gente a casar. Acha que os padrinhos que têm mais de 15 afilhados conseguem gerir os seus afilhados? Ou é só mesmo no papel? Ou é só vão para testemunhar? Qual é a sua opinião relativamente a isso? Ainda existem muitos e bons padrinhos. Nem sempre a quantidade de afiliados, né? Dita, como é que eu posso dizer? A presença, se A calhar, presença, do padrinho. nem sempre. Nem sempre. O que se vê nos últimos tempos é que se escolhem os padrinhos, às vezes por interesse Interesse financeiro. Para ajudar a pagar, pagar as despesas do casamento. Pois. Mas ainda assim existem bons padrinhos, porque antigamente escolhia-se os padrinhos em função das coisas que ele pode ensinar, passar. Né? Os anos de casamento, exatamente, experiência. a maturidade, a experiência. Hoje os padrinhos têm a mesma idade, né? Às vezes. Casou ano passado, hoje já é padrinho. É assim que estamos. Okay. Então, antigamente era assim. Eu vou escolher, eu quero o tio fulano e a tia fulana, porque eu vejo a maneira como ele trata a esposa, a maneira como cuida dos filhos e tal. Tem muita coisa para ensinar, porque os padrinhos são conselheiros. Os padrinhos são os nossos pais. E um pai tem que ter a capacidade de, como é que eu posso dizer? A repreender o filho e ensinar o caminho em que ele deve andar. Olha, filho, para chegar até aqui eu fiz isso, fiz aquilo, então você deve andar assim. Agora, quando o padrinho é da mesma idade que eu, quer dizer, nos escolhemos às vezes porque somos amigos temos as mesmas vivências, já conheço os meus podres. O padrinho que apresenta a mãe e namorada no afilhado. Epa. É difícil, eu já presenciei isso. Já presenciou um padrinho apresentar namorada no afilhado? Eu já presenciei um padrinho a pedir no seu afilhado para comprar um telefone para oferecer à sua namorada. Espera aí, não, isso, calma aí. A Trisha está a dizer que já viu o padrinho a pedir ao afilhado para comprar um telefone para oferecer à namorada do padrinho mesmo. Namorada do padrinho. Presente dos namorados. E justamente daqui a pouco, o dia dos namorados. Daqui a pouco. E ele disse mesmo, olha, traga-me o telefone, essa pessoa está fora, para trazer o telefone para oferecer à namorada. Okay. Quer dizer, o afilhado até compactua com a malandragem do... Qual é o conselho que esse padrinho vai passar ao afilhado? Está em condições? Mas façam o que eu digo, não o que eu faço. Não. Isso aqui está errado. Está errado. Okay. Nós devemos ser exemplos. Se for para fazer o que eu falo e não o que eu faço, então nada adianta, porque as ações contam. E as ações contam muito. Se calhar era melhor arranjar uma outra pessoa, não o afilhado. Talvez não o afilhado. Na mesma estaria a errar, mas está errado. Era melhor, se calhar, não envolver o afilhado. Se calhar não envolver o afilhado nisso, para que ele tenha, se calhar, também um certo respeito pelo padrinho. Porque nesse momento perde o respeito. E quando quiser aconselhar, ele vai dizer também igual a mim.
Trícia, quero terminar o programa, mas antes, permita-me que faça uma pergunta. Eu vou tentar formular da seguinte forma. Algumas mulheres, quando decidem viver sozinhas, elas acabam sendo mal vistas por algumas pessoas. Quer seja no seio da sua própria família, quando decide, olha, vou viver sozinha e pronto, já presenciei casos de pessoas que pronto, estão a viver esse preconceito, se eu posso considerar. Mas queres viver sozinha? Por quê? Não pode. Acho que é sinónimo provavelmente de muita liberdade, né? E pronto. Então queria ouvir a sua opinião. Será que está mesmo... podemos afirmar que toda mulher que decide viver sozinha quer ter essa liberdade para poder viver como quiser, desde que não seja sair de uma cidade para outra para estudar? Questão liberdade. O que é que eu tenho aqui para dizer? Eu acho que eu vou me usar como exemplo. Oh, é? Yeah. Mas pronto, eu não sei de nada, não era pronto. Não, Mas eu se vou sentir trazer isso. confortável, pronto, Eu vou trazer yeah. isso porque, assim, durante um tempo eu também tive essa ideia de que as mulheres que vivem sozinhas não são bem vistas. A sociedade julga assim, mas eu também aprendi que a mesma sociedade que te julga é a mesma que nunca vai mover um pauzinho para te ajudar. Nunca. Tem um preconceito sim à volta disso, a questão liberdade. Mas a questão liberdade eu vou associar à educação. Quando tu és uma pessoa de boa índole, de uma boa educação, independentemente de você estar ou não na casa dos seus pais, você não vai fazer merda, desculpa o termo. Não vais fazer. Por quê? Porque eu digo assim, tem coisas que a gente só não faz por causa da educação que temos, principalmente religiosa. Eu digo assim, não, eu não aprendi assim. O que é que faria Jesus nos meus passos? E eu coloco sempre os meus pais na frente. Eu digo, o que é que os meus pais vão pensar? Então, eu moro hoje sozinha, né? O Jorge sabe que eu vivi aqui no Ambo, nasci, cresci, me formei aqui no Ambo. E depois tive a necessidade de sair do Ambo para Luanda. Não em busca de melhores condições como as pessoas pensam. Assim. Não. É porque eu queria mesmo... experimentar, né? Alguma coisa diferente, sair um bocadinho da minha zona de conforto, porque também, às vezes, precisamos sair para crescer. Então, eu tive a necessidade de sair, fui sozinha, né? Mas eu nunca tive essa coisa de libertinagem, eu não vou dizer liberdade. Liberdade todo mundo tem, é mesmo libertinagem. De estar a andar à torta à direita, sair quando puder e bem entender. Ok. Não. A sua norma de conduta não permitia isso? Não. Não tem nada a ver com influência, não? Não. Boa. Nada a ver. Nada a ver mesmo, porque eu já chegaram pessoas até mim a dizer assim, olha, realmente você é uma pessoa diferente. Porque as moças que nós conhecemos aqui, né, bonitas, depois de tom assim claro como o teu, nem teriam necessidade de trabalhar. Pois. Eu fui para Luanda e comecei a trabalhar num cabeleireiro e eu entrava às 7 e não tinha hora de sair. Quer dizer, eu nem tinha tempo de conhecer uma pessoa pela rua. Eu trabalhava até domingo. Até para ir para a igreja, eu tinha que mentir às vezes que não tinha táxi. Porque senão seria descontada. A falta do final de semana... Pois, conta. Contava, era mais alta. Mais alta, ok. Então eu saía de casa cedo, assistia ao primeiro culto até às 9. Mentia que o táxi está difícil. Quer dizer, eu mentia para ir para a igreja. Chegava no trabalho às 10 horas. E eu chegava em casa às 21. Eu não tinha tempo nem para mim, nem para sair, nem para me divertir, nem nada. Nada mesmo. Então, eu digo que o viver sozinha depende mesmo da educação que a pessoa tem. Não diz nada. Ai, Trícia, eu quero te agradecer. Ai, meu Deus. Sabes que quero agradecer? Foi um momento tão bom. Eu vou te chamar mais vezes. Coisas boas Eu não ia demoram. gostar, ia gostar muito de chamar mais vezes. Esse é aquele momento que eu te agradeço. Eu vou te fazer a última pergunta. É um exemplo hipotético. É um exemplo hipotético que eu queria que prestasse muita atenção nessa pergunta que eu vou te fazer. De tudo aquilo que a Trícia viveu, coisas boas, coisas más, falou aqui, parece mais do que 10 vezes, para exagerar, mas acho que é isso, sobre o pai e a mãe. E eu percebo o impacto que os seus pais tiveram no processo da sua formação, da mulher que é hoje. Tudo aquilo que viveu, as coisas boas, as coisas más, essa trajetória toda, esse desafio de mudar de cidade para crescer... os amigos que teve, com quem conviveu, as pessoas verdadeiras e não só com quem compartilhou, de tudo aquilo que viveu durante esses anos, com a idade que tem, não é? Se tivesse que fazer um resumo das 3 melhores coisas que aprendeu durante esse período de tempo, quais poderia partilhar com? Quer dizer, desde que nasci. Desde que nasceu até o momento. A primeira Eu coisa... queria lhe pedir, assim que tivesse que falar,
olhasse para a sua câmera, por favor, porque essa resposta não é muito para mim. Pronto, fica à vontade, né? Vai olhando para mim, mas Não, pronto, porque era importante para mim, porque pronto, que as pessoas perceberem Yeah. as 3 coisas mais importantes que aprendeu durante esse tempo. As 3 coisas mais importantes que eu aprendi durante esse todo o tempo. Primeira, conhecer a Deus. Essa foi uma das melhores coisas que eu aprendi desde que fui nascida. Eu agradeço muito aos meus pais por terem me conduzido a este Gostar caminho, desse porque acho que a mulher que eu sou hoje reflete também nisso, né? Se reflete nisso. A segunda coisa que eu aprendi durante a minha trajetória é que nem tudo que brilha é ouro. Em tudo que brilhou. Nem tudo que brilha é ouro. Essa é uma frase que eu levo. Nem tudo que brilha. Eu acho que podemos interpretar de várias formas, mas eu não vou aqui desfazer, que é para não alongar muito, mas vocês já devem saber. E uma das coisas, a terceira coisa, né, que eu aprendi durante a minha caminhada é que, independentemente do que você vir a passar, olhe sempre primeiro. Eu trago isso porque, Jorge, porque hoje eu sou uma mulher e digo assim: Deus, independentemente de qual for a minha necessidade, não permita que eu ande em caminhos que não me convêm. Uau. Eu digo sempre isso. Vou preferir limpar um chão, eu vou preferir lavar uma louça, mas nunca permita que eu ande em caminhos que não deveria. Então essas são as coisas que eu aprendi durante esse tempo todo. E eu acho que ainda vou aprender mais. Estou no começo apenas da minha caminhada. Boa. Yeah. Ai, Trícia, parabéns, muito obrigado por estares aqui. Foi um momento para mim, foi bom. Eu não esperava que íamos ter essa conversa tão produtiva. Pude aprender, pude matar a saudade que nós convivemos muito quando eu era mais pequeno ainda. Yeah. E é bom os anos se passarem e eu olhar para si assim e lembrar, pronto, naqueles chachos que a gente tinha, aqueles papos que a gente batia. E fico muito feliz por ser como é, por teres crescido como cresceste. E eu vou estar sempre aqui, já sabes. Eu até pensei que não tinha o teu número, afinal ainda tinha. E quero te agradecer. Esse momento, antes de eu fechar o programa, eu deixo para as últimas considerações. Alguma coisa que queiras falar, passou, alguma mensagem que queiras deixar, se as pessoas quiserem te seguir, aos trabalhos que fazes. Pronto, esse é aquele momento que eu deixo para aquelas considerações finais antes de eu finalizar o programa. Antes de eu passar as minhas considerações, eu Ai, ao Jorge pelo convite. Na verdade, também eu não esperava a tua mensagem, né? Fazia muito tempo que pois. a gente não se falava. Mas eu ainda tinha o teu número, eu tenho até em mente. Sério? Que bom! Uau, que fixe, tenho até em mente, que tenho bom. até em mente. Foram muitos anos de convivência, na verdade. Boa. E aprendi bastante. Até tem uma música que tu ensinaste nas aulas de canto, que eu não esqueço, eu fico o tempo todo a cantar. Ok, que bom, que bom. Agora, o que é que eu queria deixar aqui ficar? Eu não vou usar esse momento para publicitar os meus serviços, porque eu faço isso todos os dias. A única coisa que eu vou dizer aqui é que sejam pessoas gratas. Sejam pessoas gratas. Pratiquem a gratidão todos os dias. Pratiquem o perdão todos os dias. Amem-se mais. A vida é tão curtinha, mas tão curtinha. Então aproveitem cada momento com responsabilidade. Vivam intensamente. Sejam vocês o tempo todo. Tudo por vocês. Para vocês e sempre por vocês, sempre por vocês. Então sejam vocês o tempo todo. Amém-se muito, Obrigado. muito. Obrigado. Beijo. Essa história do que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar.